Pessoal, boa noite, Pai Senhor, noite de terça abençoada, hoje dia 28/10/2025, essa é a terceira mensagem do canal, peço o seu like, curta o vídeo, compartilhe, comente, botãozinho assinar, clube de membros do canal para fazer parte dos projetos, e aqui em cima vai aparecer as informações se o irmão ou a irmã desejar abençoar esse ministério. Pessoal, o que fazer quando a promessa demora? E às vezes a promessa demora, é uma coisa que acontece, né? Eu acho que esperar é uma das provas mais dolorosas da fé, né? Tem um texto que eu vou deixar ele com vocês, que diz assim, Abacuque capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para um tempo determinado e se apressa para o fim. Não se enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Irmãos, quem tem promessa de Deus já sabe que às vezes é difícil. A gente olha para o céu e a gente fala, Senhor, mas Tu falou, né? Tu falou, mas o tempo passou e nada aconteceu. Quem tem promessa de Deus sabe que tem que esperar, né? Sabe que tem que aguardar o cumprimento, né? E o silêncio de Deus muitas vezes grita, né? Mais alto do que qualquer palavra. E a demora, ela de fato não é que Deus se esqueceu, não é que Deus não está nem aí para você, não se importa. Só que é um tempo de formação. A gente não entende isso, é difícil entender isso. Deus é Deus de processo, né? É claro que tem algumas promessas que Deus faz rapidamente. Agora, a maioria delas, Deus ele cumpre processos lentos, sabe? É porque Ele apenas está nos preparando para o resultado. Ele está preparando o resultado também. Ele está preparando o cenário para a bênção, sabe? E Deus nunca chega atrasado, né? Sempre chega no tempo certo. Deus promete, mas o tempo prova mesmo. Abraão recebeu a promessa em Gênesis 15, mas ele só foi ver o cumprimento lá em Gênesis 21. Foram 25 anos de espera, né? E ele foi provado nesse coração, nesse intervalo. O coração dele foi provado nesse inteirinho, em todas as áreas, sabe? Então, assim, a promessa não foi apenas um filho. A promessa que Deus fez foi sobre descanso, foi sobre confiança, sabe? E a demora é o exame, é um teste da fé, sabe? Deus não está testando se você sabe esperar. Ele está testando se você ainda crê no processo da espera. E isso faz toda a diferença. Sabe? Se você continua com a fé viva, com a fé sendo a base da sua caminhada, sabe? Do processo, que o processo é demorado, né? Muitas vezes é demorado. E quando a promessa demora, nós somos tentados a ajudar o Senhor, né? Ajudar Deus. Sara ficou impaciente, né? Convenceu Abraão de gerar um filho com a serva dela, Agar, né? Mas o que nasce da carne não sustém, né? Não substitui aquilo que é a vontade do Espírito. Então, Ismael representa o quê? O projeto humano, né? A tentativa humana de remediar ou de corrigir o tempo de Deus, né? São os atalhos. O atalho ele pode te dar até algum resultado, mas ele vai trazer muitas consequências, né? Ele sempre nos traz consequências. Então a demora, meu irmão, minha irmã, é o processo da maturidade. Deus usa o tempo para poder nos transformar, sabe? Para transformar o nosso caráter. José, antes de ver o sonho se cumprir, ele passou por cisterna, prisão, esquecimento. Não era castigo de Deus, era treinamento, era aperfeiçoamento, era estrutura. E quando a promessa começa a chegar, nós precisamos estar prontos para poder sustentá-la, nós precisamos estar prontos para poder vivê-la, sabe? Deus não cumpre promessa para te provar, cumpre para te tornar capaz. A promessa não pode ser uma luta na sua vida, sabe? Agora vai ser provado. A promessa se cumpriu, agora a promessa vai virar uma luta. Não, a promessa é para ser uma bênção na sua vida. Deus te capacita para viver a promessa, sabe? E a promessa, ela mostra qual é o propósito de Deus. Então, o tempo não é o inimigo. A fé não é só... O que é esperar em Deus? Não é algo passivo, é algo perseverante. O que Abacuque fala no texto? Se tardar, esperam. E a palavra hebraica para esperar aqui é shaká. Shaká significa permanecer atento. Permanecer como um sentinela. Um sentinela
essa expressão é muito usada ali quando fala do atalaia ou do sentinela, é aquele que está atento aos detalhes, está atento ao que está acontecendo ao redor. Não é que ele está lá com o braço cruzado esperando, não. Sabe? É uma posição, é uma postura. Quem espera em Deus não para, se prepara. É diferente, a gente se prepara. Esperar em Deus não é parar. Não parei, vou cruzar os braços, ficar aqui. Não, é se preparar. Sabe? Ficar preparado para viver a promessa, para viver o milagre. Enquanto Deus está trabalhando. Então, é isso. Toda promessa passa pelo silêncio de Deus. Toda promessa. Sabe? Passa pelo aquele momento que a gente não escuta nada, a gente não ouve nada, parece que não vai acontecer, parece que não vai se cumprir. Sabe? E a espera nos faz entender as coisas. Sabe? Separa o espiritual daquilo que é emocional. Quando o nosso coração quer agir, o espírito ele aprende a descansar. Né? E tem um texto que eu gosto muito de Isaías 30, né? Versículo 15, que diz: no descanso e vos converterdes, e no descanso estará a vossa salvação. É isso. Não é pressa, não. É no descanso que está a nossa salvação. Deus não apressa quem Ele vai usar em grandes coisas. Porque Ele sabe que para aprender a pessoa tem que esperar. Né? Para aguentar, para poder governar, para poder liderar, para viver as coisas grandes que Ele tem. E o relógio de Deus nunca está atrasado. Ele chega sempre no tempo certo. A Bíblia diz que quando Sara concebeu, o texto bíblico vai dizer assim: ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Ou seja, o relógio de Deus tinha chegado na hora. Sabe? O atraso, a gente acha, não, Deus está atrasado. Não, é a diferença entre o calendário de Deus e o nosso calendário. Aí a gente acha que é atraso. Porque no calendário de Deus está uma data, no nosso está outra. Sabe? Quando Deus determina um tempo, meu irmão, minha irmã, não há nada que impeça o milagre. Nem esterilidade, nem desânimo, nem o diabo consegue impedir. Agindo eu, diz o Senhor, quem me impedirá? Ninguém. Então, o que fazer quando a promessa está demorando? Primeiro, reafirma a tua fé, sabe? Leia a palavra, declara o que Deus te falou, ore, peça ao Senhor para guardar a tua fé, esconder, sabe? E esconda você também, não dando ouvidos a pessoas que vêm para desanimar, para poder te desencorajar, andando com pessoas que compartilham da mesma fé, que compartilham no mesmo propósito. Sabe? Acho que é o primeiro passo. Evite atalhos. Sabe? O desespero faz a gente querer gerar Ismael, quando na verdade Deus promete Isaac. Então não tente pegar um atalho, não tente vídeos no YouTube, né? O que fazer para sair rápido desse deserto? Como viver mais rápido esse processo? Como abreviar o tempo da promessa? Abreviar? Desconheço. Você consegue prolongar processo. Agora, abreviar, não tem esse pulo do gato não, meu irmão. Isso aí é atalho, tá bom? Então, evite atalhos, reafirme a tua fé, permaneça na posição. Não é abandonar o altar, não é abandonar o serviço, não é dormir, cruzar o braço. É se posicionar, sabe? Descansa com confiança, descansa com esperança e se prepare. Deus te prometeu, Ele vai trazer, Ele vai fazer. Porque quando a oportunidade vier, quando a bênção vier, você tem que estar pronto. Tá pronto. Eu quero viajar ao mundo, não sabe falar inglês. Não, aí tem coisa pior, porque ainda você aprende a língua, né? Mas nem sequer tirou o passaporte e quer que Deus te leve para o mundo, para as nações, leve no mundo afora. Tira o passaporte. Eu quero ter um carro, mas tira a habilitação primeiro. Eu quero ter uma empresa, resolva aí, abre um MEI, faz alguma coisa, vê o que tu vai comprar. Tem que dar o passo, tem que se preparar, tem que dar os passos. Tem coisa que é com a gente. Quando você estiver se preparando, reafirmando a tua fé, evitando os atalhos, permanecendo firme na posição e descansando, Deus vai fazer. Deus vai fazer, tá bom? Então, posso dar essa palavra. Que Deus abençoe os irmãos. Pai, Senhor.